Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Fernando Fontes, consultor de marketing digital e nós estamos hoje no Resenhas de Marketing aqui no podcast Resenhas de Negócio, nesse canal aqui no YouTube, muito bacana. Que caso você não tenha visto os últimos programas que a gente já lançou aqui, dê uma procurada, vai lá no canal, tem bastante coisa que você pode dar uma olhada. E vamos lá, o Resenhas de Marketing ele tem como objetivo de ajudar empreendedores a crescerem seu negócio no digital, utilizando estratégias que a gente vai falar aqui. E quem vai falar essas estratégias? Eu, Fernando Fontes, consultor de marketing digital, e do meu lado, Aldo Mello, executivo de marketing. tu viu que eu troquei aqui a ordem do roteiro, mas eu vou seguir assim mesmo, porque Mas não tem aqui a importância. gente faz no ao vivo. Então o que acontece? Hoje, Aldo, a gente vai falar o seguinte: os 5 tipos de marketing de experiência. Caso você esteja perguntando o que é marketing de experiência, o nosso amigo Aldo aqui, nosso consultor, ele é um especialista nisso. Então eu vou usar e abusar dele, fazer algumas perguntas, e ele vai poder responder para a gente e vai trocar algumas ideias aqui para a gente entender como pega essa estratégia e aplica no teu negócio. Então o que acontece? Existem 5 formas de aplicação de experiência no seu negócio. A primeira forma dela, eu quero falar sobre sentidos. Aldo, explica pra gente como é que os sentidos podem ser aplicados no meu negócio dessa forma de marketing. Bom, os sentidos podem ser aplicados tanto offline quanto online. É justamente como o Murilo Gun sempre fala, e eu sempre repito isso, gosto de dar o crédito a ele, é utilizar os 5 sentidos do corpo humano como formas de entrada. A visão, a audição, o olfato, o paladar e o tato. E aí você, dentro da sua empresa, você vai criar estratégias focadas justamente nisso, em gerar essa experiência baseada nos sentidos. Podemos lembrar aqui, por exemplo, você chega numa loja, no shopping, e ela tem um cheiro característico. Todas as vezes que você passa ou sente esse mesmo cheiro fora da loja, você automaticamente vai lembrar. Isso é marketing de experiência. Você está utilizando o olfato do seu cliente para lembrar, para lembrança de marca, para lembrar dele. Isso pode ser em qualquer outro ponto. Lembrando sempre dos 5 sentidos. Podemos criar uma loja com conforto extra, onde as cadeiras são extremamente confortáveis, ou até mesmo ter um café único ou um chá único. Aqui tem uma imobiliária que tem isso, né? Exatamente. Ela tem um chá único que inclusive é amigo nosso. Ou É o Chazogby. é o pessoal da Zogby, né? Que é a Remax Zogby, a Remax Remax Rede Rede Flecha. Flecha. Eles têm um chá único, onde eu nunca tinha encontrado, na verdade. Uhum. Toda vez que eu sinto aquele cheiro de mel e limão, eu acabo lembrando disso. E basicamente é isso, é utilizar os 5 sentidos do corpo humano para gerar experiência, para gerar experiências marcantes positivas. É bom sempre enfatizar que você pode gerar experiência negativa se você não souber o que estiver fazendo. Existe também algumas em questão de sentidos, né? Existem tipos de negócios, vamos dizer assim. Existe aquele negócio que um dia eu fui almoçar num local, e esse local ele não tinha uma cadeira muito confortável. Mas ele não tinha uma cadeira muito confortável, não tinha um ambiente muito assim agradável de você passar um tempo. E o tipo assim, você tá o tato, tá tudo lá, o olfato, a visão, não era confortável, não era bacana para você estar ali, mas era bom, rápido e prático. Você comia e ia embora. Mas é por quê? Porque era um local focado no comercial, na pessoa que está lá no comércio No trabalhando dia a no dia. dia a dia e precisa do almoço rápido. E se você der um conforto para essa pessoa, ela vai ficar muito mais tempo lá, ocupar aquele espaço e acabar tirando a vaga do outro coleguinha que vai vir depois dela. Isso me lembra até uma pizzaria que tem lá no Rio Grande do Sul, mais especificamente na 79 em Gravataí. Eu não vou lembrar o nome da pizzaria. Mas ela só vende rodízio. Primeiro a gente falou disso em outro programa, onde a gente fala sobre facilitar. Ela só tem um serviço, rodízio de pizza. Aí eu quero comer uma, não é lá o local. A não ser que você pague o rodízio, coma um e saia. Sempre tem fila. E ela sempre, quando você senta, chega no mínimo 4 pessoas com 4 pizzas para que você encha logo o bolso e saia logo da loja e dê espaço para outro. Então, é analisar, é a grande máxima da metodologia. Analisar quem é seu público, avaliar quais são o que você pode melhorar para ele, o que ele quer, qual é o desejo dele naquele momento. Nesse caso do restaurante, era o pessoal comercial, precisava de agilidade. Resolver isso, metrificar se está dando certo, se não. Se está dando certo, replicar. Se não, volta
e corrijo de novo. Mas é isso. Outro exemplo que a gente pode dar são lojas que têm mau cheiro. Às vezes o cheiro não é da loja mesmo, é, sei lá, algum esgoto que tem na frente e ela simplesmente ignora, deixa isso para lá. Restaurantes com um ambiente não muito asseado, que deveria plenamente ser. Uniforme limpo. Uniformes limpos, chão limpo, mesa limpa. Tudo isso são pequenos pontos. Cardápio bem cuidado. Nossa, o cardápio. Meu, tem uns cardápios que você pega, parece que o Covid saiu dali. É assim, surreal. E eu sei que tem pessoas que acham que isso é besteira, e no final das contas são vários pequenos pontos. E quando a gente entra na questão de experiências, não é prática, sempre é a questão inconsciente. Não é, por exemplo, compre isto, sim ou não, comprei ou não comprei. A questão é, a pessoa está incomodada, às vezes ela nem está percebendo, mas ela fica incomodada por alguma coisa, e depois de 2, 3 vezes que ela vai lá, ou até mesmo nem vai mais, ela percebe que era o assento, que estava desconfortável. Todas as vezes que chega lá, ou a mesa que estava nojenta, a mesa estava engordurada, ou até mesmo os funcionários vêm um pouco com um ar de que estão trabalhando muito asseados, não muito asseados, vamos dizer assim. Uniformes não fedidos, chão sujo, paredes não pintadas. E esses são Ou parede descascada, né? descascar. Quando tem parede, né? É. Tem uns que nem tem. São pequenas coisas e você vai corrigindo isso, claro, mapeando, por isso que tem a mentoria, a gente tem uma mentoria de marketing de experiência para isso. É uma visão externa de especialistas analisando o seu digital e seu off, a sua loja ou sua empresa que seja, com a visão externa, sabendo os pontos que precisam ser corrigidos, e aí sim vem avaliando tudo, corrigindo tudo, e aí metrificando como que os clientes e as pessoas que ali frequentam vão reagir a essas mudanças. E a gente também tem o segundo tópico, né, que é o sentimento, né, que é uma experiência, a percepção, que essa percepção é responsável pelo sentimento que as pessoas têm sobre uma determinada marca, né? Como pode ser esse identificado, ou a gente pode metrificar isso de alguma forma nas marcas aqui da região norte, ou você que está assistindo? Os sentimentos, eles já são resultado dos sentidos. Lembra que eu comentei? Exato. Você através dos sentidos, gera um sentimento. Você deu um exemplo do restaurante que você tem um certo problema com a questão conforto, mas você entende e naquele momento você também utiliza disso pela velocidade que dá, enfim, de receber isso. É até um pouquinho difícil de você mensurar, porque você precisa estudar. Se eu tivesse que parar para analisar, por exemplo, a questão do Fernando ou até mesmo dos outros clientes que ali frequentam, a gente já tem a noção que o sentimento deles é tudo bem não ser confortável, porque eu tenho pouco tempo, preciso me alimentar e voltar para o trabalho. Então, passa. Ainda tem um outro ponto. Eu acabei não comentando no ponto anterior. Encaixa mais nesse, na verdade. Quando você tem uma loja, um restaurante com as cadeiras muito elegantes, iluminação bem feita, uma fachada organizada por um arquiteto, automaticamente seu cérebro identifica que aquilo é muito caro. E aí você pode espantar. Às vezes o cara que está na correria é uma forma de filtro. O espantar também é um filtro. Entenda isso como um filtro. O cara está na correria, precisa comer rápido e voltar para o trabalho. Ele pode muito bem procurar alguma coisa mais rápida, mais simples, que vai ser mais barata, porque ele vai estar lá todos os dias. Se eu tiver que almoçar todos os dias no restaurante que seja R$100 o rodízio, não tem... O trabalhador comum não chega no fim do mês com dinheiro. Ponto. Então também é uma forma de você gerar um sentimento. Quando você organiza, pinta, limpa, corrige esses pontos de percepção através dos sentidos, você gera um sentimento de gratidão, você gera um sentimento de conforto, você gera um sentimento de atração ou até mesmo de rejeição. Por isso que eu comentei
Se você não souber o que estiver fazendo, você muito provavelmente está gerando uma expectativa negativa, um sentimento negativo. Isso é ruim para sua marca, para a sua empresa. O Fernando comentou sobre marca. E aí eu digo, ele falou na questão de guarda-chuva. Um restaurante, por ser uma empresa, também é uma marca. Então, o que essa empresa barra marca reflete de sentimentos na sua prestação de serviço? Exato. A gente pode falar também em gerar sentimentos nas redes sociais, né? Geração de conteúdo. Você está com o teu Instagram. Existem marcas que propositalmente usam a bagunça no feed para gerar um sentimento de desconforto ou, tipo assim, de curiosidade, de, pô, por que tá assim? Quebra de padrão. Quebra de padrão. E existe aquela marca que gosta de fazer uma coisa mais suave, mais bem identificada, que você já bate o olho, já sabe que aquela postagem é daquela marca tal. Então, isso também gera um sentimento, né? Existe também o gerar sentimento de confiança, né? Vamos dizer assim, essa marca aqui alguns tipos de conteúdo que você pode gerar no teus redes sociais pode gerar uma confiança ou uma desconfiança, né? Muitos gurus de marketing gostam de botar print de vendas online nos stories dele. Aí coloca lá a quantidade de 50 para vender 100 mil. Aí quem é bom de matemática já faz o cálculo e entende que aquilo é em verdade, né? Mas aí, para a maioria das pessoas que não conhece, mas fala, pô, acho que tá vendendo demais, cara, tal, vai gerar confiança. Mas para a galera que entende, já gera uma desconfiança. Depoimento de pessoas, isso gera uma confiança para você, né? Uma geração de confiança. Então, você tem que começar a pensar também, além de gerar experiência no ambiente do tua empresa, do teu negócio, começar também a gerar a experiência no feed do teu Instagram e também nos stories. Por quê? Porque você está no stories, você está conversando cara a cara com o teu cliente. Então, se você aparece lá de maneira desorganizada, bagunçada ou no ambiente bagunçado, você não vai manter um ar profissional para aquele teu cliente que está te seguindo nas redes sociais e te acompanhando no stories. Mas você sempre aparece, bonitinho, lá, arrumadinho, cheirosinho, não vai sentir, mas é bom também, cheirosinho, e você fala de maneira educada. Tem gente que, tipo assim, vai falar no stories e começa a xingar um monte de palavrão. Para mim não gera um sentimento legal, porque eu escuto stories do lado do meu filho, de 7 anos. Então eu já evito sair, eu evito utilizar aquele meio de consumo. Vou para outro influenciador, outro gerador de conteúdo. Então, existe a maneira de você gerar conteúdo, sentimento também através do seu conteúdo. Você tem que pensar muito bem nisso na hora do teu planejamento, que a gente vai falar mais na frente sobre planejamento de conteúdo, tópico para outro vídeo. Mas a gente também tem um outro tópico, que é o pensamento, né? Como que seria isso, Aldo? O pensamento é uma forma também, depois dos sentidos, os sentimentos, você pode gerar pensamentos. E aí entra numa questão da quebra de padrão. Eu coloquei um exemplo aqui da Dove, que muito provavelmente, se você está assistindo isso, você já viu vários comerciais da Dove. E ela tem quebrado seus padrões justamente pela mudança da sociedade. E isso tem feito com que nós pensemos sobre as mudanças da sociedade, as mudanças dos padrões sociais, vamos dizer assim, as mudanças gerais de tudo. Exemplo, antigamente a Dove, ela fazia sempre comerciais à publicidade no geral. Isso já é uma crítica à publicidade geral. Sempre com pessoas brancas, magras, esbeltas, lindas, belas, aquele padrão impossível que, se você olhar 10 brasileiros, talvez só no Paraná, Santa Catarina, e olha lá. A Dove quebrou os paradigmas e começou a inserir nos seus comerciais pessoas acima do peso, com vitiligo, albinas e todos os outros padrões que existem. Porque não existe apenas o padrão branco e negro, existem vários padrões. E isso fez com que as pessoas repensassem sobre suas atitudes, sobre o que elas encontram também sobre, o que elas entendem também sobre esses padrões, sobre sempre estar dentro dos pensamentos desse povo, que é uma forma também de branding. Tudo isso que a gente está falando vai fazer com que você lembre daquela marca, porque você está gerando sentimento, está gerando pensamento nesse cliente. Exato. A gente estava falando nos bastidores, a questão de gerar o pensamento também da marca, como a marca quer ser lembrada. É verdade. Né? Existe marca que quer ser lembrada como a marca que resolve problemas. Existe marca que quer ser lembrada por ser a referência de moda infantil,
Agora eu te pergunto, como é que a sua marca quer ser lembrada? Ou como você quer ser lembrado? Quando a gente começa na consultoria da Conectar, a gente pensa o seguinte, primeira pergunta, uma das primeiras, né? Como você quer ser lembrado pela tua audiência? Como que a pessoa pensou nisso vai lembrar de você? É a questão do posicionamento. Existem muitas marcas nas redes sociais que estão falando de tudo e não estão se posicionando com nada. O que eu falo de posicionamento? Pô, eu tenho uma loja que essa loja atende moda infantil. Então vou começar a gerar conteúdo sobre moda infantil. Não quer dizer que é somente roupa, sapato, isso. Eu posso começar a falar de nutrição, eu posso começar a falar de volta às aulas, eu posso dar dicas de problemas respiratórios que muitas crianças têm em tempos de frio. Então eu começo a gerar conteúdo. Vamos colocar aqui. Eu tenho aqui o meu público que é moda infantil. Moda infantil, beleza. O que em volta do minha persona, do meu cliente, daquela mãe, fala? Qual assunto que passa na cabeça dela? Então eu posso pegar aquele assunto que passa na cabeça dela e começar a trabalhar isso como conteúdo para o meu feed. Para o quê? Para quando essa pessoa pensar em uma moda infantil, ela vai lembrar de quem? Daquela loja que me alimenta com marketing de conteúdo. Que é um assunto aí que a gente já tratou, já vai tratar novamente mais para frente. Então isso também é uma maneira de você ter o pensamento do teu cliente na tua marca, no teu negócio. Mas Aldo, e sobre ação? Esse grupo é bem interessante, né? O gerar ação, fazer ações. E a gente entra nas questões promocionais. Aí entra no fato mesmo de ações promocionais, que é um dos meus, desde a minha faculdade, foi um dos que mais me chamou a atenção. Além das ações promocionais comuns de propagandas e afins, você precisa sempre estar pensando nos sentidos que eu vou gerar nessas ações, nos sentimentos, nos pensamentos. O que eu vou gerar com essas ações? O meu pitel era o marketing de guerrilha, que é principal, disparado, a melhor. Eu não sei o porquê que as pessoas não utilizam ainda. Porque ele choca muito, né? Ele choca, impacta. Uhum. Isso também vai de como você vai lidar com isso, como é que você vai fazer. Porque toda experiência vai gerar um sentimento, vai gerar um pensamento. E aí, você que vai decidir se ele vai ser positivo ou negativo. O bom do marketing de guerrilha é que o objetivo dele é alcançar o máximo de resultado, impactando. O objetivo dele é impactar. Precisa ser impactante. Impactar o máximo de pessoas com o mínimo de recursos possíveis. E aí nós vemos um caso clássico. Tiveram muitos alguns anos atrás. Na época eu estava fazendo faculdade. Flash mob. Cara, aquilo é tão besta e tão impactante que eu não sei porque que até hoje as pessoas não fazem nada parecido com isso. Eu dou as ideias, às vezes, com consultorias com empresas, os caras são travados com isso. Eu não sei, não consigo entender. Nós temos, por exemplo, escolas de música aqui. Os caras não fazem nada de marketing de guerrilha. Uhum. Gente, isso é o que você mais vai... Ainda mais hoje, com todo o avanço da tecnologia, o que você vai conseguir de mídia espontânea, gratuita, sem nem pedir, só pelo fato de estar fazendo um marketing de guerrilha. A gente pode falar de marketing de guerrilha em um futuro próximo, um dia, um conteúdo específico só disso, porque a gente pode passar aqui horas e horas falando sobre. Mas, se tiverem dúvidas, tá aqui o link embaixo. Chama aqui a gente. Existe também um exemplo muito interessante que é a marca Reserva, né? Para quem gosta de futebol, no estádio de futebol, se eu não me engano, acho que é do Botafogo ou do Maracanã, a Reserva ela fez um patrocínio, né, no estádio. E aí, para onde está virado a câmera, tá pegando os bancos de reserva. Então ela colocou o quê? A marca escrita Reserva em cima de cada banco. Do banco de reserva. Então, Cara, o que teve de gente replicando isso não é imensurável. O resultado pode ser minúsculo, como pode ser estrondoso. A sua marca pode explodir da noite pro dia. e acaba gerando um sentimento. Entendeu? Você olhou, tipo assim, tem gente que achou graça, tem gente que, pô, que bela sacada. Vai lá e tirava foto, postava na rede social. Aí já gerou engajamento, já relevância, aumentou o brand, e assim vai. A reserva é muito incrível em fazendo marketing. Teve um caso uma vez que roubaram um shopping que ele era, se não me falha a memória, ele era aberto, acho que de São Paulo.
Aí tem as câmeras de segurança, o pessoal arrombando a vidraça, entrando para roubar e levar um monte de roupas. O que eles fizeram? Um estagiário deu a ideia, pô, porque a gente não faz uma ação promocional com isso. Aí os caras fizeram, como assim? Simples, a gente já tem os vídeos. Se a gente publicar, ninguém vai reclamar. Os caras não vão, direitos autorais. O que eles fizeram? Liquida com esse vídeo. Calma. O mote era calma, não precisa se desesperar. Aí vai ter a liquida em X tempo, não precisa roubar, não precisa fazer nada. Eu me arrepio só de lembrar desse comercial. É incrível. Marketing de guerrilha. Por mais que tenha sido uma publicidade tradicional, foi um comercial baixíssimo custo. O comercial, não digo prejuízo. Um comercial de baixíssimo custo, onde o retorno imensurável. Verdade. E a gente vai para o próximo grupo, né, que é identificação, Aldo. Como é que a gente pode aplicar isso ou entender isso no marketing de experiência? Show. Esse é um dos mais difíceis. Eu até diria que a gente está indo numa pirâmide invertida, vamos dizer assim. Nós começamos pela base e chegamos no topo. Identificação no marketing de experiência é o avanço da sociedade e as mudanças que ela tem para que as pessoas se identifiquem com seus propósitos e comprem no que elas se identificam. Vou dar um exemplo. Ambientalistas não compram nada que venha de origem animal ou afins. Por quê? Porque eles não acreditam nisso, acham que isso é o errado. E aí onde está uma questão de identificação. Quando a gente fala de identificação, a gente está automaticamente falando de fidelidade. Para você chegar nesse nível não é difícil, né? Se você seguir a pirâmide como falamos aqui, já você chega nesse nível. A identificação, ela pode ser, por exemplo, a acessibilidade. O nosso amigo aqui tem uma padaria que ele ama. Por quê? Porque está extremamente acessível o local e os horários. Ele passa num horário que está saindo salgados na hora, quente. Então, gerou uma identificação. Além do local, né? Da posição geográfica. É um outro forte indício de identificação. É criar estratégias nas experiências para essa mudança dessa população se identificar com a sua empresa, com seus propósitos. Tanto que hoje, uma das coisas mais importantes que as pessoas perguntam é: qual é o propósito dessa marca? O que ela está fazendo? Qual é o futuro dela? Apenas vendendo, comprando e vendendo por fazer? Ou não? Nós temos uma marca que tem uma responsabilidade. A reserva, não vamos nem longe. A reserva, elas têm um programa que você compra a partir de X valor, você doa um prato de comida para uma organização que eles fazem. Não me lembro se é exatamente isso. Mas a identificação foi tão grande que as pessoas mandavam mensagem para ele. Esqueci o nome dele agora. Ei, fulaninho, eu deixei 5 pratos de comida lá, hein? Olha o nível de identificação que chegaram. Porque as pessoas que querem ajudar, ninguém quer ver ninguém passando fome. Isso não existe. As pessoas que querem ajudar, se eu posso ajudar comprando alguém, posso matar a fome de alguém comprando um produto para mim, é a melhor solução. Verdade. E a identificação, ela vai muito do posicionamento da marca, né? Existem momentos que eu posso me posicionar, igual como a reserva fez, a questão do prato de alimento. Existem marcas que se posicionam com doação de agasalho. Existem marcas que trabalham nesse tipo de identificação com o que está acontecendo. Então, quem está na frente vai ter que ter uma sensibilidade do que está ocorrendo no momento para falar, eu acho que a gente pode falar disso. Mas eu tenho que pegar esse conteúdo, essa ação e tentar traduzir ela de uma maneira bem tranquila para as redes sociais do teu negócio, que é onde vai ser o maior propagador dessa ação em si, para que você consiga gerar a conexão, né? Existem vários tipos de estratégias. Na mentoria e na consultoria, a gente fala muito sobre essa parte de gerar conexão com o teu cliente e gerar essa identificação. Então, eu acho que a gente conseguiu resumir bastante aqui. Caso você esteja nesse vídeo, queira lembrar, a gente falou sobre os grupos de sentimentos, sentidos, sentimentos, pensamentos, ação e identificação. Né, Aldo? Essas são as 5 formas de você gerar experiência. Claro,
Não é apenas isso. A gente pode pegar cada grupo desse e destrinchar aqui por umas 3, 4 horas e criar estratégia para tudo isso. Mas é nisso que você precisa focar. São essas 5 formas que você precisa direcionar os seus esforços de marketing para criar experiências positivas para os seus clientes. Show de bola. Então, se você quiser saber mais, vai dar uma maratonada aqui no como é que é, resenhas, uma maratona de resenhas de marketing de negócios também. Vai ter bastante papo legal e papo cabeça que vai ajudar teu negócio. Então, meu nome é Fernando Fontes, @Fernando Fontes no Instagram. Te espero lá. E o seu? E o meu @aldomelo com 3 L's, só no Instagram. Show de bola. Então, se você quiser uma sugestão de algum conteúdo, comente aqui embaixo. Gostou desse vídeo? Compartilha com um amiguinho ou com uma amiguinha e vamos ser felizes. Obrigado por você estar aqui e deixa o like. Valeu, gente. Valeu. Até o próximo Segue a conteúdo. gente, hein? Até o próximo conteúdo. Falou! Fim C. Michel.